Olá, Librianos, tudo bem? Vamos tirar umas cartas agora para a gente saber como é que vai ser sua próxima semana, que começa ali no dia 10. Pode considerar o domingo também, dia 9, se você considerar o domingo o primeiro dia da semana, tá? Mas vamos ver aí o que pode acontecer na vida de vocês na próxima semana. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva que pode ressoar com você, mas também pode acontecer de não ressoar, e ok, isso é normal, a gente está falando com muita gente, tá? Se ressoar, por favor, me avisem, me contem aqui nos comentários. Se não ressoar, não tem problema, é só me chamar para uma tiragem individual para a gente ver a sua energia, a sua situação, tá bom? Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal e vamos começar. Vamos pedir aqui para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através das cartas eu consiga ver as mensagens que busco, as respostas que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, das minhas emoções, medos e desejos, para que o libriano tenha a mensagem mais direta possível, tá? Mais limpa, direta e clara possível. Vamos pedir então primeiro a energia dos próximos dias aí da semana do libriano, para ver o que vai sair. Vamos pegar a energia primeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Energia do diabo, hein? Semana começa com a energia quente. 6 de paus, imperador e pajem de paus. Gente, energia do diabo, né? Energia do diabo. Aqui a gente tem cartas positivas para contextualizar, tá? Porque eu sempre tiro uma carta de energia e três para contextualizar. Então não me parece que é aquele peso negativo do diabo, tá? Talvez você esteja com um desejo muito intenso de algo, tá? De alguém ou de algo, de fazer alguma coisa, né? Eh, não acho que esteja relacionado a vícios aqui, não. Estou achando que é um desejo, sabe? Um desejo intenso de alguma coisa que você tá, enfim, né, tá pensando, desejando aí. A gente vê também que a gente tem a carta dos 6 de paus e a carta do pajem de paus. Essas cartas, além de ser de paus, que é fogo, que é desejo, ela, especialmente pajem de paus, é uma carta impulsiva, né? Assim como o diabo também pode falar um pouco de impulsividade movida por desejo, por luxúria, esse tipo de coisa, o pajem de paus é uma carta de desejo também, de fazer as coisas com vontade, com empolgação e fazendo um impulso, sabe? E a gente tem uma carta de 6 de paus, que é uma carta da vitória, da conquista, do se sentir bem, do se sentir validado, tá? Temos também o imperador, que é a estrutura, o controle, tá? Sabe o que eu tô vendo aqui? Que você tá um pouquinho na energia meio egóica, sabe? Porque assim, o diabo tem um pouco isso, né? O diabo fala de ego, né? E o 6 de paus também fala, tá? Porque o 6 de paus tem um pouco de vaidade, sabe? O diabo tem um pouco de vaidade e o 6 de paus tem um pouco de ego, sabe? Aquela coisa de se sentir validado, se sentir reconhecido, com a corda toda, com a bola cheia, sabe? Eu tô sentindo que é um pouco isso, tá? Por quê? Porque o imperador, ele pode ter uma energia, daquela energia, assim, meio autoritária. E quando a gente pensa numa energia autoritária, é alguém que se sente superior, né? Então, aquela energia de superioridade, tá? Então, eu tô achando que essas 3 cartas juntas podem estar falando um pouco disso, sabe? Aquela coisa meio de tô com a corda toda, tô me sentindo a última bolacha do pacote. Você pode estar com essa energia. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, isso pode ser mostrando você se sentindo muito bem, ou isso pode ser um problema dependendo aí do que a gente for ver no resto, tá bom? De qualquer forma, essa sua energia de se sentir validado e visto e desejado e, sabe, superior, tá de alguma forma movimentando algo em você, querendo que você tá te fazendo desejar se mover para algum lugar, fazer alguma coisa, mandar alguma mensagem, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente vai tirar mais cartas para entender melhor. Vamos tirar agora o desafio da semana, que aí a história vai sendo contada e a gente vai entendendo melhor. Vamos ver. Lá, o desafio do Libriano para essa próxima semana. Desafio do Libriano para essa próxima semana. O mundo, a lua, rainha de copas e cavaleiro de ouros, tá? Então vamos tentar entender aqui. Isso é um desafio para o Libriano. Primeiro, o mundo, né? O mundo é uma carta que fala de realização, fala de viagem, fala de se sentir completo, fala de
se sentir feliz, realizado, é uma carta muito empolgante. Isso está como um desafio. Talvez o seu desafio seja se sentir completo dessa forma. A gente viu que você está numa energia meio de se sentir validado, né? Tem uma coisa do diabo, então pode ser que essa validação que você está sentindo, visto, venha externamente, sabe? Você está se sentindo assim porque você está tendo olhares externos. Alguém olhando assim, você está se sentindo admirado, validado por alguém, né? Me parece, tá? E a energia do desafio é você se sentir dessa forma completo, sem essa energia de fora, tá? É o que tá me parecendo, vamos ver. É o que tá me parecendo, sim, porque a gente fala da Lua, e a Lua fala muito do que é inconsciente, do que é interno, né? A gente fala do que tá oculto, né? Então, assim, quando a gente pensa que inconscientemente a gente busca a validação externa, e quase todo mundo, acho que todo mundo em algum nível busca a validação externa, né? A gente quer ser bem visto, né? De alguma forma. Tem gente que busca isso incessantemente, né? Fazendo até coisas erradas às vezes, tipo assim, quem trai, por exemplo, é uma pessoa que está buscando validação externa, né? Então a gente pode ver comportamentos mais problemáticos nessa busca por validação, mas a validação também é uma coisa normal de todo mundo, tá? O que a gente está vendo é que talvez você está buscando essa validação, você está se sentindo bem porque você está tendo uma validação externa. O seu desafio é você se sentir completo e validado por você mesmo, porque você tem questões internas que meio que fazem isso ser um desafio, né? Você precisa externamente dessa atenção, né? A gente vê aqui a Rainha de Copas é uma rainha que, quando a gente está no auge, assim, no polo super positivo da rainha, a gente fala muito da rainha do amor próprio, né? Ela fala, principalmente, ela fala, é a rainha do amor. E quando a gente está falando de si mesmo, a gente está falando do amor próprio, tá? Então, assim, quando você consegue se sentir completo por si só, é porque seu amor próprio tá ali, ó, né, no talo, né? Se isso é um desafio para você, é que provavelmente você tem que buscar o seu amor próprio. Você tem que elevar sua autoestima, né? E por que que isso é um desafio para você? Porque provavelmente você tem questões internas, né, ocultas e inconscientes com essa questão de validação, tá? Então, ele está falando que a busca por essa completude aí é uma busca lenta, porém constante, ou seja, é uma coisa que você tem que ter sempre como um objetivo de vida, entender as suas questões, aumentar sua autoestima, seu amor próprio, né? Para você se sentir completo, tá? Então eu vejo muito que a sua energia é uma energia que você pode estar se sentindo bem, mas é uma energia que depende do outro, tá? E isso é perigoso por quê? Porque se você perder esse olhar, você não vai mais se sentir bem assim, porque você não tem isso internamente. O seu desafio é conseguir isso, tá? Então dá para ver bem que é uma falta de amor próprio, tá? É uma falta de autoestima. Você pode estar se sentindo bem, mas você só está se sentindo bem porque está vindo externamente essa atenção para você, esse olhar para você. Então mostra que você tem uma falta de autoestima. E como eu falei, quem tem baixa autoestima e está se sentindo validado ou busca essa validação, muitas vezes pode agir de forma não muito legal, né? Então vamos pedir para o tarô as melhores atitudes para o Libriano nesses próximos dias aí, para a gente entender melhor se tá acontecendo alguma coisa mesmo, se é só sensação, né? Vamos ver. O que pode estar acontecendo? Vamos pedir melhores atitudes para o Libriano nos próximos dias. Quais são as melhores atitudes para o Libriano? Opa, tirei duas, a de cima. As de copas também fala de amor próprio, hein? Temperança fala de cura. Rainha de espadas e dois de copas. Olha só, na mesma linha de pensamento. É engraçado, para Aquário também deu uma sessão de terapia hoje, tá? E para Libra também tá dando, viu? Porque assim, a gente vê que a gente tá falando muito de questões internas, né? A gente não tá falando de questões que a gente tem que resolver com a gente mesmo, né? Não é uma situação de trabalho, relacionamento especificamente, né? Mas, por exemplo, ó, melhores atitudes. As de copas. As de copas fala o quê? De renovação emocional, de transbordar sentimento, transbordar amor, de potencial de amor, né? De potencial de relação, né? E ele fala muito de amor próprio também, tá? Fala muito de amor próprio as de copas, tá? Não é coincidência que isso saiu como melhor atitude, tá? Então a melhor atitude é meio que
transbordar amor próprio, né? Resgatar, também fala de resgate emocional, né? Resgatar seu amor próprio, tá? Que a gente já estava vendo que era um desafio isso para você. Mas a melhor atitude é você realmente ir atrás disso, tá? Como o desafio falou, é uma busca lenta e constante. E aí o tarot está dizendo, é um desafio você buscar, mas o que você tem que fazer, a melhor atitude que você faz é resgatar justamente isso, tá? E a gente vê aqui, a gente está falando justamente de questões internas e tudo mais, e a gente vê a cura aqui, que é a temperança, né? A temperança fala sobre harmonizar, fala sobre cura, fala sobre paz, fala sobre essa questão de estar muito bem internamente, né? E o tarot tá dando como uma melhor atitude para você. Ou seja, ele tá falando busque isso, vá atrás disso. A sua melhor atitude é se sentir dessa forma, né? Rainha de Espadas. Bom, Libriano, você é uma pessoa inteligente, nós sabemos disso, tá? Mas a Rainha de Espadas, ela tá pedindo aqui clareza e discernimento para você fazer as coisas que precisam ser feitas, tá? Quando eu falo para você, tem questões internas, inconscientes, tenho certeza que você, Libriano, não é o tipo da pessoa que fala, besteira isso aí. Não, você sabe que é assim, que é dessa forma que funcionam as coisas, tá? Então, assim, o tarot tá te pedindo muita clareza, muita lógica, né? Eh, assim, muitos cortes, talvez, você fazer cortes também na sua vida, né? Mas eu entendo aqui que para você, como uma melhor atitude para você alcançar a temperança, o as de copas, a rainha de espadas aqui tá dizendo assim, use sua inteligência, você é uma pessoa inteligente, sabe? Você sabe que você tem essas questões, vai atrás disso, né? E o dois de copas aqui fala sobre parceria nesse sentido, tá? Apesar da gente estar falando de emoções, de amor, eu acredito que o dois de copas aqui tá falando para você encontrar uma parceria para te fazer se sentir dessa forma, ou que dessa forma você vai encontrar conexões verdadeiras. Então, de repente, você tá numa conexão ali baseada na validação, né, na luxúria, no desejo, né? Você tá ali, nisso aí, e aí o tarô fala, meu, vai atrás da sua cura, vai cuidar do seu amor próprio, que você vai encontrar conexões verdadeiras, né? Então talvez ele esteja te direcionando para isso, mostrando que talvez você não esteja numa conexão verdadeira neste momento, tá? Você tá muito se sentindo validada, né? Se sentindo com atenção, né? Então isso pode ser uma questão para você. Então vamos pegar mais cartas aqui para pedir um conselho, né? Melhores atitudes, como eu sempre falo, é um conselho também, né? Mas a gente pega mais cartas para complementar. Vamos ver o que o tarô pode falar pra gente sobre conselho para os librianos nesses próximos dias. Opa! Ó, Rei de Paus, Rainha de Ouros, Três de Paus e Pendurado, tá? Bom, se você tá nessa energia da luxúria aí, da validação, do ego inflado, porque vem de um olhar externo e o tarot tá pedindo para você aprender a se amar e a se completar sem depender desse olhar, eu entendo que esse conselho aqui tá dizendo para você ter, né, o rei de paus é um rei líder, né? É um rei de desejo também, de magnetismo, ele é do naipe de paus, tá? Nós temos também a rainha de ouros, que fala sobre sentir o valor que tem, né? Se sentir valorizada. Temos o três de paus, que fala sobre expansão, sobre olhar para novos horizontes ou para preparar você para um próximo passo. E temos o pendurado, que eu acho que nesse sentido aqui faz muito sentido, assim, ele está no sentido de que você precisa começar a dar uma pausa, parar para pensar e começar a enxergar de outras formas, de outras perspectivas, aquilo que você vive, da forma que você vive ou aquilo que você está vivendo neste momento, tá? Porque, como conselho, ele fala muito assim do. A gente está falando de resgate de amor próprio. Quando a gente fala de rei e rainha, a gente não tem dúvidas que está sobrando amor próprio aqui. Todo mundo, todo rei, toda rainha, eles têm essa energia de saber o que quer, de saber quem é, saber a posição que tem, né, do poder que tem. O rei de paus, magnetismo, liderança, a rainha de ouros tem essa coisa do nutrir e também tem essa coisa do próprio valor, né, de saber o valor que tem, do gerir as coisas, né, do ter o pé no chão. Então aqui ninguém tá faltando amor próprio aqui, tá? Ninguém. E o tarô tá pedindo para você entrar nessa energia, porque é um conselho, né? Ele tá aconselhando você ser um rei de paus, você ser uma rainha de ouros, né? Você olhar para a vida
olhar para sua história, para sua vida, né, com o olhar de quem tem que se preparar para dar passos, né? A gente está dando um conselho de Três de Paus. O Três de Paus fala sobre se preparar para dar o primeiro passo em direção a algum caminho que você escolheu, que você já planejou lá no dois de paus. Você chegou no três de paus, você está preparando para dar o passo. Então, como conselho, é muito sobre pense sobre o seu próximo passo. Para onde você está indo fazendo o que você está fazendo, desse jeito que você está fazendo, né? Então, o tarô fala muito para você refletir sobre os passos e os caminhos que você está escolhendo, né? E ele fala muito para você refletir aqui, a carta da reflexão forçada, né? Tipo, pare agora para pensar no que você está fazendo. Olhe a sua vida não só com o olhar de eu faço o que eu quero, né, movido pelo desejo, pelo ego. Olhe para sua vida com um olhar de planejamento. Para onde isso está te levando, você fazendo isso, agindo assim? Eu não sei se você já está tendo alguma atitude porque assim, quando eu falo que você está na energia da validação externa, da luxúria, do se sentir a última bolacha do pacote, se você está nessa energia é porque você já sente olhares, né? Você já tem alguma coisa, alguém, alguma situação que está fazendo você se sentir assim. Normalmente a gente se sente assim com olhares né, de quem a gente não de quem a gente tem interesse, mas quando a gente enxerga que as pessoas têm interesse na gente, né? Aí a gente se sente assim, nossa, olha, como sou gostosão, né? A gostosona. A gente fica com esse ego inflado. E ok, tudo bem. Só que isso como energia da sua semana, me parece muito que você já tá fazendo alguma coisa meio baseado nisso, assim, sabe? Já tá dando uns passos meio duvidosos, assim, meio nessa energia, entendeu? E o tarô tá te falando, meu, para agora e reflita sobre o que você está fazendo, reflita para onde você está indo, tá? Porque o que está te faltando é amor próprio, tá? Apesar de é aquilo que eu te falei, não me parece que você está se sentindo mal neste momento. Mas aquilo que você está sentindo neste momento pode vir de um buraco, de uma falta de amor próprio mesmo, tá? E o tarô tá te recomendando ir atrás disso, olhar para isso, tá? Porque ao que tudo indica que algum movimento com essa motivação está acontecendo na tua vida, tá? Eu vou tirar 5 cartas aqui com esse outro deck, pra gente ter um pouquinho mais de ideia aqui do que tá acontecendo, e depois eu vou tirar mais um conselho com um outro oráculo, tá bom? Vamos pedir aqui então, ó, a semana do Libriano. Me conta um pouquinho mais da semana do Libriano. Me conta um pouquinho mais da semana do Libriano. 3 de paus, olha só, acabou de sair 3 de paus. 9 de espadas. 3 de ouros. 3 de espadas. E pendurado de novo. O que tá mostrando aqui, gente? Olha, engraçado que saiu 3, né? Saiu 3 de ouros, 3 de paus e 3 de espadas, tá? O que eu vejo aqui? Que você tá numa energia. A gente viu o 3 de paus como conselho, como pensar no próximo passo. Você vê que nesse deck aqui, ele tem é bem diferente a energia de um deck do outro, tá vendo? Esse aqui tá olhando pro horizonte, pensando no próximo passo, né? Esse aqui, não. Esse aqui, ele tá mais numa vibe de recuperar o poder pessoal. Olha a carinha dele de eguinho, assim, tipo, tô me achando o máximo com o outro ajoelhado no meu pé. A carinha dele de satisfação, né? Então, esse aqui, o 3 de paus, ele também pode falar sobre poder pessoal, tá? Então, eu acredito que aqui, nessas cartas aqui, ele tá falando muito sobre essa sensação que você tá tendo de poder pessoal, de, nossa, olha como eu estou bem, tá? 3 de ouros pode falar de alguém do teu meio de colaboração, né? Então, eu acredito que essa carta aqui tá falando muito sobre aonde você tá se sentindo assim, tá? Pode ser no teu trabalho, mas pode ser nas relações pessoais dentro do seu trabalho, tá? Porque a gente tá vendo aqui, não saiu em nenhum momento essa coisa do pode ser reconhecimento dentro do trabalho, alguém te reconheceu, te aplaudiu e você tá com a corda toda? Pode ser, tá? Mas tá me parecendo mais uma coisa pessoal, porque pede pra você olhar pro interno, pra você procurar o amor próprio.
Eu acho que se fosse trabalho exatamente, não ia ser exatamente assim que ia sair, tá? Então eu acho que se for no trabalho, é relações dentro do trabalho, relações pessoais, tá? A gente vê aqui uma dor, tá? A gente vê aqui, ó, um coração partido. Sabe o que que isso quer dizer pra mim? Que é como você se sente quando você não tem essa validação. Por isso que é importante você ir atrás da sua do seu amor próprio, né? De se sentir completo, como o mundo disse que era o seu desafio. Porque se você depender desse sentimento de se sentir visto, de se sentir melhor, de se sentir empoderado diante dos outros, ou diante do olhar dos outros, você vai se frustrar de alguma forma, tá? Isso não vai te levar para algum lugar. Olha, o 9 de espadas, o pendurado junto. Olha, essa sequência de cartas aqui me mostra claramente o prejuízo que isso é, ainda que neste momento você não esteja enxergando, tá? Ainda que neste momento você esteja se sentindo bem, se sentindo validado, como a gente viu, né? Por trás disso aqui, e aqui eu acho que é só apenas retratando o ambiente, tá? O três de ouros, por trás disso aqui tem isso aqui. Sabe? Uma pessoa que está angustiada, que precisa, que está ansiosa, né? Que talvez fique se sentindo assim porque precisa dessa validação externa. Então, quando ela não tem essa validação, ela está sempre ansiosa, existe uma dor dentro dela. A gente viu aqui a lua, né? Isso sempre vem de uma dor interna, né? Ainda que a gente não sinta como uma dor, é uma coisa, um buraco interno, um vazio interno, algo interno que construiu essa sua necessidade de buscar validação externa, tá? Então me parece muito isso, e o pendurado, que a gente já viu aqui, como se forçar a dar uma pausa, né? O pendurado aqui pode ver que a vibe também é diferente, né? O pendurado de um, o pendurado de outro. Aqui o pendurado do conselho fala muito para e pensa. Aqui o pendurado descrevendo a semana fala muito sobre você se sentir preso numa situação, se sentir sacrificado, né? Se sentir assim que você tem que ceder em muita coisa, né? Então, às vezes, essa coisa de ter o olhar do outro te força muito a ser o que você não é, sabe? Algo nesse sentido, assim, tá preso numa máscara ou algo nesse sentido. O fato é que você se sente preso, tá? Mas, de qualquer forma, o pendurado também pode, né, reforçar o conselho de pare e pensa no que você tá fazendo, pare e pensa para onde você tá indo. Não é real esse teu sentimento, tem uma dor por trás. E quando você não tiver esse olhar, você vai voltar a sentir essa dor, essa angústia, esse nervoso que dá. Aí quando você consegue a validação de alguém, você se sente bem. Quando você não tem a validação, você se sente mal. Então você vê que tá sempre numa montanha russa. A princípio, eu acho que é isso que o tarot tá dizendo. Eu vou tirar mais um conselho desse outro oráculo aqui, dos animais sagrados. Vamos ver. No signo que eu fiz anterior ao de Libra, saiu a lhama, gente. Eu não consegui fazer a conexão. Eu tive que colar no livrinho com o pessoal aqui. Então, se eu não conseguir, livrinho, não tem problema, tá? Esse oráculo é novo, eu não li as cartas, eles são animais e a gente tenta ver as características do animal que sai para tentar ver qual conselho que o tarot tá direcionando a gente aqui para a situação. Então, eu vou pedir aqui o conselho para os librianos diante dessa situação. Vamos pedir para o oráculo aqui um conselho. Águia. Consigo, sem livrinho. Bom, a águia. A gente sempre fala que a águia é um animal que lá de cima consegue enxergar uma área muito grande e ver lá os bichinhos que tem para ela caçar. Então ela tem uma visão ampla da situação. Ela olha num olhar ampliado, né? Ela não fica focada naquilo que ela, por exemplo, voltando aqui, né, para nossa tiragem. Uma pessoa que está buscando validação externa, ela fica focada em buscar essa validação, né? Ela fica focada em buscar esse olhar, né? E a águia fala sobre uma visão ampla, né? A gente está falando aqui para você ampliar, você se entender, se entenda, olhe no geral a tua vida, né? Olhe no geral os seus comportamentos, né? Será que você não precisa ampliar o seu horizonte aí, seu campo de visão sobre si mesmo, né? Para entender o que você é? Outra coisa, a águia é observadora, ela tá lá de cima, ó, observando uma área muito grande, mas observando. Ela não tá ali a passeio, né? Então, assim, a vida não é pra gente andar como se a gente tivesse a passeio, a gente tem que prestar atenção para onde a gente está indo, as escolhas que a gente está fazendo, os comportamentos que a gente está tendo, né? A gente não tá a vida a passeio. A gente está na vida para evoluir, né? Para pensar sobre si mesmo. A gente não quer ter uma vida
de dor, por exemplo, né? Tem muita gente que vive, por exemplo, nessa busca por validação. É uma eterna montanha-russa e uma eterna insatisfação. Porque, por exemplo, se você está num lugar que você não sente assim, ou você está numa relação que você não se sente assim, você está sempre buscando. Então, a chance de você pisar na bola com a pessoa porque você está buscando isso, ao invés de tentar entender por que que você está se sentindo assim, é muito grande, né? Então, assim, é necessário ampliar essa visão e ser uma pessoa atenta aos seus próprios movimentos na vida, tá? Outra coisa, a águia, ela é certeira, ela é assertiva, né? Assim como a coruja também, que já saiu aqui. A coruja e a águia, elas são animais de caça, né? Elas não estão também a passeio, como eu já te falei, elas estão ali buscando algo, buscando alguma coisa. E quando elas enxergam, elas são certeiras naquilo. Isso quer dizer o quê, gente? Assertividade. Saber escolher. Você tem que saber escolher os caminhos, saber escolher seus pensamentos, seus comportamentos. Isso não é tão simples, né? A gente precisa realmente, né, ser terapeutizado para conseguir, né, viver de a vida dessa forma, mas eu acho que a mensagem principal é: você não está na vida passeio, sabe? Não fica fazendo só o que você tem vontade de fazer, sabe? Ou só buscando a validação, só o que te dá prazer. Você tem que buscar na vida aquilo que faz sentido, né? Você tem que ser assertivo na vida, tá? Então, eu acho que esse é o conselho geral, acho que encaixou bem aqui na história. Gente, se ressoou com vocês, por favor, me contem, tá? Essa aqui também foi uma sessão de terapia dos aquarianos também foi, tá? Se você tiver ascendente, alguma coisa, em Libra e Aquário, assim, se tiver os dois no mapa ali, talvez seja importante você ver também, tá? E é isso, gente. Se ressoou, vocês me contem nos comentários. Se vocês quiserem uma tiragem individual, me chamem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha no vídeo e até semana que vem.